Obrigada, Gui. Obrigada pela apresentação. Como o Gui falou, eu sou Kelly Nagaki, estou no segundo ano do doutorado aqui no programa, sob orientação do Guilherme Longo, e vou apresentar minha tese que está intitulada Integrando diferentes perspectivas das interações ecológicas entre corais, algas e herbívoros. E eu começo falando que, dentro da ecologia, a gente sabe que interações que acontecem em um espaço limitado são bastante abundantes e frequentes, né? E esse é o caso que acontece em ambientes recifais. E aqui eu destaco as interações entre corais e algas, porque esses dois organismos são muito importantes nesses ambientes e as interações entre eles transitam entre interações negativas e positivas. Como um exemplo de interação negativa, eu trago aqui essa foto, em que a gente tem um coral em contato com uma alga, e aí quando a gente desfaz essa interação, a gente vê que os dois organismos estão sendo prejudicados. No caso do coral, como está indicado pela seta, essa região que está um pouco mais rosada e essa região branca indicam um dano para a saúde do coral. E no caso da alga, a gente vê que ela está um pouquinho mais esbranquiçada ou um pouquinho mais pálida, né? E um exemplo de interação positiva está nessa foto. A gente também tem um coral em contato com alga, e quando a gente desfaz essa interação, a gente vê que a região do coral que está em contato com a alga, ele está apresentando uma coloração mais saudável do que a região que não está em contato com a alga. E bom, mas corais e algas não vivem sozinhos nesses ambientes, já que são ambientes bastante diversos, e um interator bastante frequente com esses dois organismos são herbívoros, e essas interações podem ser de alimentação, tanto com coral quanto com alga, podem ser interações indiretas, e elas também vão transitar entre interações negativas e positivas. E dada a importância que essas interações têm nos ambientes recifais, quando a gente tem um desbalanço dessas interações, por exemplo, por uma pressão antrópica ou por uma variação sazonal de alguma condição ambiental, a gente pode ter uma mudança na paisagem, como, por exemplo, passar de uma paisagem de um ambiente recifal dominado por corais, por um ambiente dominado por algas ou por zoantídeos, por exemplo. E além desses efeitos, dessas condições locais mudarem, a gente também tem condições e efeitos globais que podem afetar os ambientes recifais, como é o caso das mudanças climáticas, né? Então, nesse caso, a gente pode ter as mudanças climáticas afetando cada um dos indivíduos que estão interagindo em si, e isso pode escalonar ao nível da população, da comunidade e com todos os outros interatores que esses organismos lidam ali. Aqui nessas fotos a gente tem um exemplo do branqueamento massivo de corais que aconteceu aqui na região do Nordeste do Brasil no ano passado, e fazendo um monitoramento dessas regiões, a gente vê que até hoje a gente tem vários danos, e muitos deles estão relacionados com as interações dos corais com os organismos que estão ao redor deles. Bom, nesse contexto, aqui nessa tese, eu pretendo explorar diferentes perspectivas dessas interações, mais especificamente divididos em 5 capítulos, que eu vou destrinchar cada um aqui daqui para frente. Então, no capítulo 1, a gente está fazendo uma revisão sistemática das interações entre corais e algas, e para isso a gente acessou o Web of Science através do via periódicos da CAPES, buscando artigos do período de 2001 a 2020. A gente escolheu esse período porque no ano de 2000 a gente teve a publicação de uma revisão feita pelo McCook e colaboradores, e que é um marco para estudos nessa área, né? Então, escolhido esse período, a gente buscou por essas palavras-chave e as 45 combinações possíveis entre elas, e como resultados, a gente selecionou 178 estudos, dentro dos quais a gente tem 1.191 pares de interações entre corais e algas, envolvendo 151 espécies de corais, 187 espécies de algas, e dentro desse total de estudos, a gente tem 42 estudos incluindo herbivoria e 18 estudos incluindo mudanças globais. E a gente vê que, ao longo desse período, o interesse por esse assunto tem crescido, né? A gente vê isso pelo aumento do número de publicações por ano, envolvendo interações de corais e algas. E quando a gente observa, a gente busca saber onde esses estudos estão sendo realizados, a gente tem esse mapa, em que eu destaco o Oceano Pacífico, que está em círculos vermelhos, e a região do Caribe, que está em círculos roxos,
que são regiões que têm mais estudos, muito provavelmente porque são regiões que têm maior diversidade, maior riqueza e abundância de corais e algas, né? E aí, sabendo onde essas interações ocorrem, a gente quis saber quem são os corais e quem são as algas que estão interagindo entre si. Então, para isso, a gente classificou os corais em 12 formas de crescimento e as algas em 9 grupos funcionais e montou redes de interações do tipo do cordodiagrama. Então, aqui a gente tem as faixas coloridas indicando a direção, os pares de interação, e as faixas circulares estão indicando quais são os grupos de cada organismo. Então, de modo global, a gente vê que corais massivos e corais ramificados são os que mais interagem principalmente com macroalgas. E quando a gente destrincha esse padrão para as regiões, a gente vê que esse padrão muda um pouco, principalmente para a região do Pacífico e para a região do Mediterrâneo e do Mar Vermelho. E aqui eu destaco que a gente não tem uma rede de interação do Atlântico Sul, porque a gente não teve trabalhos suficientes para montar essa rede. E sabendo quem interage com quem, a gente quis saber qual é o resultado dessas interações. Então, 53% dos estudos avaliaram o resultado dessas interações para corais adultos, e dentre os corais adultos, a maior parte dos resultados são negativos, estão representados pelos triângulos invertidos vermelhos, e detalhando esses efeitos, a maior parte está relacionado com uma mortalidade parcial ou mortalidade do tecido do coral, ou efeitos subletais que estão relacionados com a diminuição da fotofisiologia ou diminuição de respiração. E os outros 47% dos estudos envolveram corais nos estágios de larva, de recruta e de juvenil, e aqui os efeitos são um pouco mais balanceados entre negativos e positivos, e estão geralmente relacionados ao assentamento e recrutamento dessas larvas, desses juvenis. E considerando os efeitos, estudos que consideraram efeitos das mudanças climáticas foram somente 10% do total, e dentro desses 10%, 12% consideraram efeitos sinérgicos de mecanismos de acidificação e de aquecimento, 35% de acidificação e 53% de aquecimento. E o que a gente vê é que para os corais, esses mecanismos causam principalmente efeitos subletais e diminuição de assentamento e recrutamento, e para as algas, muitos estudos não mediram os efeitos nas algas, mas quando mediram, observaram mudanças na comunidade e outros efeitos subletais também. Bom, até aqui a gente tem um panorama mundial de como essas interações acontecem, e agora a gente quer trazer o foco um pouco para o Brasil, utilizando o Rio Grande do Norte como um caso de estudo. Então, para isso, a gente vai fazer expedições e experimentos em campo, na área de proteção ambiental Recifes de Corais, que é a PARC, mais especificamente nos municípios de Rio do Fogo e Maracajaú, e também vai realizar alguns experimentos em laboratório, no Laboratório de Experimentação Aquática aqui do DOL da UFRN. Então, o capítulo 2 é para entender como é que esses organismos interagem aqui no Brasil. Então, a gente quis estimar a frequência e abundância de interações, e fez isso utilizando transectos de 10 metros quadrados, e dentro de cada transecto a gente filmou todas as colônias maiores que 5 centímetros, totalizando 882 colônias filmadas. E para analisar esses vídeos, a gente vai identificar quais espécies de corais foram filmadas, qual é a porcentagem de contato com cada grupo de alga em cada colônia, utilizando softwares de análise de imagem como o ImageJ e o Photoshop. E sabendo a quantidade e a frequência que essas interações acontecem, a gente quer saber qual é o resultado dessas interações. Então, para isso, a gente fez amostragens em transecto e buscativa para 3 espécies de corais, que é a Siderastrea stellata, Mileprosicornis e Porites astreoides. E quando a gente encontrava uma interação, a gente mediu a taxa de eficiência fotossintética. Essa taxa, ela foi medida utilizando um fluorímetro subaquático, e ela é um proxy do estado de saúde do coral. Então, a gente mediu essa taxa de eficiência fotossintética, que eu vou chamar de TEF, no contato, onde esses organismos estavam em contato, e também fez uma medida de TEF controle, que seria onde esses organismos não estão em contato. Então, subtraindo esses 2 TEFs, a gente chega na TEF da interação, e se a gente tem uma TEF da interação maior que 0, a gente tem indica uma interação positiva, e se a TEF for menor que 0, indica uma interação negativa. Como resultados preliminares, a gente fez medidas, avaliou 270 colônias, que interagiram com 12 grupos de algas, e a resposta de cada uma dessas espécies variou. Então, a gente teve alguns grupos de algas que causaram
respostas diferentes entre as espécies, mas também tivemos alguns grupos em que essas respostas foram consistentes, né? E para finalizar esse capítulo, a gente pretende fazer um experimento em campo para entender qual é o mecanismo da interação, qual é o mecanismo biológico envolvido nessa interação. Então, a gente vai ter nesse experimento tratamentos controle de cada organismo, um tratamento simulando contato físico, um tratamento simulando contato químico e a interação por si só. E também vai utilizar a TF da interação como medida nesse experimento. No capítulo 3, a gente quer incluir os herbívoros e entender quais são as suas relações nas interações entre corais e algas, e vai fazer um experimento em campo de exclusão, utilizando gaiolas de exclusão de herbívoros, em que vai ter um tratamento controle, um tratamento de uma gaiola semiaberta, que é para ver se a gaiola por si só tem algum efeito sobre a interação, e uma gaiola totalmente fechada, que exclui os herbívoros totalmente. E aqui, para avaliar o efeito da herbivoria em cada organismo, a gente vai estimar a cobertura de algas e marcas de predação em corais entre os tratamentos, e para ver os efeitos da herbivoria sobre a interação coral e alga, a gente vai utilizar novamente a taxa de eficiência fotossintética. A partir do capítulo 4, a gente quer entender quais são os efeitos das mudanças globais nas interações entre corais e algas, e vai fazer um experimento em um laboratório, comparando essas interações em condições atuais de temperatura e pH e condições futuras estimadas pelo IPCC. Então, a gente vai ter tratamentos controle de cada organismo, tratamento simulando contato físico, tratamento simulando contato químico e a interação por si só, e também vai utilizar a TF da interação. E por fim, no capítulo 5, a gente quer entender como as mudanças globais podem afetar a taxa de herbivoria. Então, para isso, a gente vai coletar algumas algas, aclimatizar elas em laboratório por 30 dias em condições atual e futura, de temperatura e pH, e depois levá-las para campo e fornecê-las para herbívoros, e então comparar qual a biomassa consumida de cada tratamento, para entender se os tratamentos fazem diferença na taxa de consumo. Então, por fim, a gente vai ter uma revisão sistemática entendendo como essas interações acontecem globalmente, vai ter um panorama no Brasil ou do Atlântico Sul, tendo como estudo de caso o Rio Grande do Norte, identificando as interações entre esses 3 organismos, e por fim, entendendo como essas interações vão responder às mudanças globais. E juntando tudo isso, a gente tem diferentes perspectivas das interações ecológicas entre corais, algas e herbívoros. Então, esse aqui é o meu cronograma, eu estou no 2º ano de doutorado, que está indicado por essa linha vertical branca. Eu já cumpri todas as minhas disciplinas obrigatórias e vou fazer algumas disciplinas complementares ou oportunas, né, que surgiram agora. Esse ano eu tive a oportunidade de participar do Simpósio Internacional de Recifes de Corais. E estou no capítulo 1, é o que está mais adiantado, né? Eu estou na fase de análise de dados e redação do artigo. O capítulo 2 também já está começado, está faltando fazer algumas análises e o experimento final. Capítulo 3 está programado para acontecer um pouquinho mais para frente, porque ele exige um pouquinho mais de organização, de estrutura e logística. Mas os capítulos 4 e 5 eu pretendo começar entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Então é isso, eu agradeço ao FRN, ao programa e ao laboratório pelo apoio, pelo suporte para realizar essa tese. Agradeço ao Gui pela supervisão, pela orientação. E também agradeço aos financiadores, que é a CAPES com a minha bolsa e o Instituto Serra Pilheira, que financia um projeto do laboratório. E destaco aqui que esse projeto está submetido para o FUNBio, para a chamada desse ano, e o resultado disso sai em dezembro. Então, muito obrigada pela atenção e desde já agradeço ao Ali e ao Thiago pela disposição de estarem aqui.